Olá, estudantes! Como vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Adriana. Então, hoje nós estamos aqui para mais um psicossocial. E hoje o nosso assunto, qual é mesmo, Renata, que eu já esqueci? Hoje nós vamos falar sobre o repertório cultural. Nossa, repertório cultural. Vão pensando aí, hein, meninos? Vão pensando, né? O que é que vocês têm aí no município de vocês de repertório cultural? E hoje nós vamos iniciar, né, com o coração sempre muito cheio de gratidão. Não é isso, Renata? Sempre, sempre, Adriana. Com muita gratidão. E hoje nós vamos agradecer alguns alunos que participaram do Faça Bonito na Escola. Né? Eles participaram da campanha, não foi, Renata? Com certeza. Então vamos lá, vamos começar pelo município de Itacoatiara. Quem será? Teve um aluno da escola Mirti Rosa Mendes de Mendonça Lima. É o aluno Eric Matheus Correia. Muito obrigada, viu, Eric, pela sua participação. Nós também tivemos o aluno Joel Nicolas, mas ele não se identificou. Então eu peço que o Joel Nicolas se identifique, fale da sua escola, qual é o turno que você estuda, para que a gente possa mandar, né, um mimo para você, viu, Joel? E a Josefa Santana também colocou uma produção belíssima, um texto maravilhoso, mas nós precisamos que a Josefa identifique a sua escola. Então mande para o nosso e-mail, Joel e Josefa. E também nós tivemos outras escolas, sabia, Renata, que a participação foi bem importante, vários alunos participaram. Então nós aqui estamos para agradecer a escola Benício Leão, Lucinda Félix, Solon de Lucena, Reinaldo Thompson, professor Juraci Batista e a escola do Careiro, que é o... Qual é mesmo, Renata, que eu esqueci? A escola Tibúrcio. Tibúrcio. E a escola Coronel Fiuza, que são sempre muito participativos conosco. Então, a nossa gratidão pela participação na campanha do mês de maio, Faça Bonito na Escola. Muito obrigada, estudantes, muito obrigada, alunos, professores que se envolveram nessa campanha. E hoje nós vamos iniciar o repertório cultural. Então, fiquem aí, como é mesmo, Renata, que nós temos que ficar, e os alunos também? Calma aí, Adriana, que a gente vai já começar. Eu vou chamar a nossa professora convidada e aí a gente vai ter um bate-papo muito legal. Certo, alunos, gratidão pela participação, gratidão aos intérpretes, gratidão pela nossa convidada, professora Lúcia. Então, turminha, vamos lá. Esse mês, que é o mês de junho, é um mês muito animado, é um mês que é agitado e nós gostaríamos mesmo de estar aglomerado, não é verdade? Você que está aí de casa, curtindo uma boa festa, um arraial, uma quadrilha, um carimbó, seja lá o que você gosta de dançar e de brincar. Mas, como nós não podemos estar aglomerados nesse sentido, o programa de hoje vai falar sobre o repertório cultural. E é importante essa competência, que é uma competência geral da BNCC, nas nossas vidas. Mas por quê? Porque ela vem trazer toda essa riqueza que nós temos, nossa riqueza amazônica, nosso mundo de dança, de cultura, de música, de comidas típicas, de pontos turísticos. Você que está em casa, vai escrevendo no nosso chat e coloca assim, qual é o ponto turístico, qual é o lugar mais belo que tem na sua cidade, no seu município, que você gosta de ir, que você já visitou. Coloca no nosso chat, porque daqui a pouquinho nós vamos ler, tá certo? Aquele lugar onde você aprecia o pôr do sol, onde você toma o seu tacacá, onde você come a sua comida típica aí do seu município. Se você está em Manaus, coloca qual é o local que você já visitou aqui em Manaus, que é para os outros colegas poderem saber e também participarem. O programa de hoje está muito legal, foi preparado com muito carinho. Nós trouxemos uma professora de artes, que é de Parintins, hein? Não é qualquer pessoa não, ela conhece da região. Tá certo? E aí nós vamos acompanhar esse programa que ele está legal que só, maninho. E se eu fosse você, eu sentava na minha cadeirinha, pegava minha pipoca, pegava o meu beiju e não perdia por nada, nem com nojo. E daqui a pouco a gente se encontra, parente. Até mais. Professora Lúcia Regina, por favor. É um prazer estar aqui, sou a professora Lúcia.
eu desenvolvo, né, minhas atividades profissionais aqui no CEMEAM, tá? Como professora de arte. Tenho mais 3 colegas, professora Arlene e professora Gabriela, que fazem parte. Com certeza você que é aluno do Aula em Casa conhece um pouco a professora Lúcia, já assistiu algumas aulas. Então, como a professora falou, a professora Renata falou, eu sou de Parintins, né? Tenho orgulho de ser parintinense, uma boa... E para quem conhece Parintins, sabe, quando eu falar da Baixa do São José, já vai saber o que eu estou falando. E como eu tenho orgulho em fazer parte desse município, ter nascido em Parintins e das minhas origens, né? E eu sempre, por onde ando, por onde levo a questão da cultura, falo sobre a cultura, como é tão valioso os meus valores enquanto amazonense. E isso nós devemos perpetuar. Podemos perpetuar de várias formas, através do folclore, através das danças que fazem parte do folclore, através da música, da oralidade, do conversar, de falar das nossas lendas, das nossas tradições, principalmente dos nossos valores, e termos orgulho de tudo isso, ok? Então, para falar sobre esse repertório cultural, o que nós podemos mostrar? O que nós podemos falar com base em um documento muito importante para a educação do Amazonas? Que nós estamos falando de quê? Da BNCC. E o que é a BNCC, esse documento tão importante que foi elaborado pelos profissionais que desenvolvem, que trabalham a educação no Amazonas, não só no Amazonas, mas no Brasil. O que eles trazem? O que eles falam sobre esse repertório cultural? Vamos ver? Então, aí nós temos o que seria o repertório cultural. Seria o quê? A Base Nacional Comum Curricular, que eu falei para vocês, a BNCC. Coloca o repertório cultural como uma das competências que devem ser desenvolvidas em sala de aula, em seu contexto, com o seu cotidiano. E quando eu falo sobre competências, eu não estou falando de conteúdos, meus queridos, tá? A competência, ela não é um conteúdo. Ela vai desenvolver as suas habilidades, os seus valores, a sua sensibilidade em desenvolver uma atividade, em descobrir conteúdos. Então, a competência, ela vai trabalhar as suas habilidades, certo? E aí, o que nós temos mais um pouquinho para falar sobre isso? Vamos ver? Então, de acordo com ela, com a BNCC, isso significa valorizar e participar das diversas manifestações artísticas e culturais, sejam elas do contexto local ou mundial. Olha aí a palavra, local ou mundial. É onde você está inserido, é onde você vive, é o seu cotidiano, é o seu habitat, é o seu meio ambiente, certo? Além de vivenciar práticas relacionadas à arte e à cultura, certo? Então, nós vamos trazer isso. O que é isso? Valorizar o seu local, tanto local como mundial. Quando eu falo o seu meio ambiente, muitas pessoas levam para o lado do quê? A floresta, a mata, os rios. Não, o meio ambiente envolve tudo isso sim, e mais um pouquinho. Qual é esse pouquinho, professora? É o lugar que você vive, é a sua casa, o seu próprio quarto. Dê uma olhada aí como é que está o seu ambiente. O seu ambiente, ele está organizado? Ele está colocando tudo direitinho? Ou tem roupa jogada aqui, roupa jogada ali? Né? A mamãe já começou a falar algumas coisinhas. Então, eu tenho que cuidar do meio ambiente. Quando eu cuido do meu meio ambiente, eu estou cuidando também do outro. É a mesma coisa que nós estamos fazendo agora. Culturalmente, nós deveríamos estar todo mundo usando máscara de forma correta, assim como nós também devemos cuidar da nossa cultura de forma correta. Qual é o uso correto da máscara? Cobrindo o nariz totalmente e a boca. A máscara tem que vir abaixo do queixo. Isso é corretamente. Como nós deveríamos cuidar da nossa cultura? Cuidando também, preservando através do quê? Da oralidade, das manifestações e etc. Então, a BNCC ela vem trazendo tudo isso, ela envolve como se fosse um laço muito bonito, né? E nós, enquanto professores, vocês como alunos, estudantes, desenvolver estas habilidades que fazem parte do quê? Da competência, certo? Então, nada melhor do que envolver também a arte. Eu sempre digo, às vezes quando as pessoas falam, a senhora é professora de arte? Sim, sou professora de arte com muito orgulho. E eu sempre falo para os meus alunos que arte é uma coisa muito séria. Ah, não é só brincadeira. Não, para você entender a arte, você precisa entender um pouco de economia, de geografia, de matemática, de história,
tá? Do contexto que está acontecendo no mundo. Então, isso é arte, mas ela passa esse conteúdo de uma forma tão leve, tão solta, que o que acontece? Ela vai ficar o quê? Vai ficar leve o seu aprendizado. Ela vai tornar o seu conhecimento algo leve. Então, por isso que muitas pessoas dizem, a arte é tão fácil. Não, a arte realmente ela é fácil, porque ela torna o teu aprendizado algo prazeroso, não é algo fixo. Então, ela faz contexto com a tua realidade. Por isso que a arte se torna fácil. E por que não transformar as outras disciplinas, né, os outros componentes, em algo prazeroso também, que envolvendo a arte, contextualizando com a tua realidade. Então, dentro do nosso repertório cultural, principalmente do estado do Amazonas, nós temos N coisas para fazer o nosso aprendizado se tornar leve. E por isso nós trouxemos hoje a questão dessa dimensão cultural, certo? Vamos ver mais um pouquinho qual é esse objetivo da BNCC. Vamos lá? Então, qual é o objetivo desta? O objetivo principal é permitir que os estudantes valorizem e reconheçam a importância das diferentes manifestações artísticas e culturais em seu entorno social. Então, o objetivo desta, né, principal é permitir que os estudantes valorizem e reconheçam a importância das diferentes manifestações artísticas e culturais em seu entorno, certo? Então, quero salientar para vocês, agora, nesse momento, né, vamos lá? Então, a professora Lúcia está sem máscara, porque eu estou sozinha em um ambiente, eu estou cuidando do meu ambiente, não tem ninguém próximo, tá? A professora Lúcia já tomou as 2 doses da vacina, né? Mas mesmo assim a professora Lúcia continua com os mesmos cuidados. Isso também faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura da professora Lúcia cuidar de mim e do outro. Então, eu tirei a máscara, porque eu estou sozinha num ambiente, tá? Estou isolada, então não tem perigo algum, certo? Então, vamos dar continuidade falando de uma coisa muito importante. Vamos lá? Então, é importante, de modo geral, ela ajuda a promover um olhar mais crítico a respeito da cultura, o que também contribui com as intenções sociais e com a função da sociedade como um todo. Então, o que é essa interação social? O que nós estamos falando aí? Essas interações. Nós estamos falando dessas interações, é o convívio, é o respeito, é saber como. Às vezes as pessoas olham uma dança, uma manifestação cultural, nossa, ai que horror, não gostei. Nossa, as pessoas às vezes têm aversão de ser chamado de índio, não gostam. Ah, tu parece um índio. Nossa, o quanto é importante ser chamado de índio, o quanto eu gosto de ser chamado de índio. Porque se a humanidade tivesse a inteligência dos nossos irmãos, que eu chamo de irmãos, porque eles são meus descendentes, né? Eles estavam aqui no Brasil antes de o Brasil ser explorado, certo? Então, eu tenho muito orgulho quando alguém diz, você parece uma índia, tu está parecendo índio. Que bom, eu queria ter a sabedoria deles, porque não tem ninguém melhor, não tem, vamos dizer, pessoas melhores que os indígenas, de demonstrar para a humanidade, para o mundo, como se tratar o meio ambiente, como cuidar do meio ambiente. Então, a partir daí, quando eu valorizo a minha cultura, quando eu assumo que eu tenho uma herança indígena correndo nas minhas veias, eu começo a valorizar também a minha questão cultural. Então, a sabedoria indígena nos trouxe vários conhecimentos através da andiroba, da copaíba, da alimentação saudável. O que é mais saudável do que comer um peixe assado, um peixe muqueado? Alguém já ouviu falar da palavra muqueado? Vocês que estão aí nos nossos municípios, alguém sabe o que é um peixe muqueado? Escrevam aí, vamos ver. Isso faz parte da nossa cultura, da cultura amazonense. Eu sei o que é um peixe muqueado e eu adoro um peixe muqueado, tá? Então, escrevam aí. Então, essa cultura indígena, ser tratado como indígena, né? Valorizar a cultura indígena é muito importante e eu tenho orgulho quando alguém fala, como eu comentei com vocês, ah, está fazendo coisa de índio, parece índio. Ótimo, eu estou sabendo que eu estou sendo valorizada, que eu estou cuidando do meu ambiente como deve ser cuidado.
essa sabedoria espetacular que eles têm, certo? E aí, dando continuidade, buscando mais um gancho, assim nós vamos falar como da BNCC. Vamos lá? Então, assim, os estudantes estarão mais preparados para conhecer o seu contexto social e respeitar as diferenças que nele existem. Viram o que eu falei? Respeitar as diferenças que nele existem. Então, o que eu quero dizer com isso? É o respeitar o outro, aquilo que eu falei das manifestações. Não é falar eu não gosto. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Nós temos que conhecer, nós temos que nos apropriar. Aí, a partir do momento que você vai se apropriar do conhecimento, buscar fontes de origem, como surgiu, por que acontece dessa forma, o porquê dessa atitude, eu começo a ter a minha opinião. Opinião o quê? Que a BNCC quer que vocês tenham, a opinião crítica do fazer artístico, da cultura. Não é só falar eu não gosto. Eu tenho que ter a minha opinião crítica. Eu não gosto por isso. Eu não gosto daquilo. Tá? Então, mas eu tenho que ter chamado de embasamento. Principalmente o respeito. Respeitar. O respeitar não é ficar calado, não. O respeitar é também se posicionar, é também defender. Isso é respeitar também. Tá? Então, dentro disso tudo que nós estamos falando, desses valores, dos respeitar, nós temos as competências que eu falei para vocês. Competências não são conteúdos. Competências são desenvolver as habilidades e valores, ok? Então, vamos ver as competências culturais. Vamos lá? Então, as competências do repertório cultural, nós temos aí a fruição. Nossa, o que será a fruição? Fruir, né? Fruir dentro da arte, a fruição na arte, na questão cultural é vivenciar sua identidade, comunidade cultural, né, e cultura, fruição, vivenciar sua identidade, comunidade e cultura e demonstrar sentimento de pertencimento. Olha aí, sentimento de pertencimento por meio de experiências artísticas, explorando relações entre culturas, sociedade e as artes, ok? Nós temos a fruição falando sobre isso, né? Então, o que é? O que é a fruir dentro da arte? Então, vou comentar com vocês que a fruição, dentro do lado artístico, a questão cultural, ela vai trazer para o aluno o quê? A sensibilidade. Quando eu me torno sensível, eu consigo fruir melhor. Como é que eu vou desenvolver a minha sensibilidade? É aquilo que eu falei para vocês. Procurando, pesquisando, dando um Google ali rapidinho, ou então indo nos livros, né? Tentar descobrir como isso aconteceu, por que eles tiveram essa atitude, o que levou, originou essa manifestação cultural, o que originou aqueles atos, aqueles fatos. Então, despertar a sensibilidade culturalmente é fazer com que você se torne o quê? Sensível. Eu me tornando sensível, eu vou ter um outro olhar. Eu vou fruir melhor através da arte, através da cultura. E como eu falei para vocês, a arte ela tem essa possibilidade. A arte ela tem algo tão diferencial que eu assim sou apaixonada, né? Vamos dizer, vocês estão ouvindo uma música, tá? Vamos colocar aí um pancadão, certo? Algumas pessoas vão dizer, eu não gosto do pancadão. Não, eu odeio o pancadão. Outros vão falar, nossa, eu gosto do pancadão. Vocês perceberam que uma música, né, ela pode desenvolver a sensibilidade, o sentido, a emoção diferenciada em várias pessoas, certo? A matemática, quando eu digo 2 mais 2, aqui, lá na China, no Rio de Janeiro, 2 mais 2 vão ser igual a 4. Por isso é chamado de exatas. Certo? Mas a arte, a cultura, ela desperta esse sentimento, essa sensibilidade no ser humano. Principalmente nos jovens, que estão ali a 1000 por hora, certo? Tenho certeza que várias pessoas já estão escrevendo aí, realmente cuidar, preservar, né, valorizar, ter essa fruição que a BNCC quer tanto que sejam desenvolvidas em vocês. E é desenvolvida, às vezes nós nem percebemos. Mas quando nós começamos a falar, opa, eu sinto isso.
Oh, eu pesquiso. Eu tenho orgulho de ser chamado de índio. Opa, eu tenho orgulho de ser chamado de negro. Então, é valorizar, porque tudo tem uma história. E a pessoa que às vezes não valoriza, nós temos que ter um olhar também de cuidado. Não é recriminar, não é ser... Não, nós temos que ter um olhar de cuidado. Um olhar de cuidado porque quando uma pessoa diz eu não gosto, mas não tem embasamento de falar, de ser crítico, nós temos que ter esse cuidado também. Nossa, ela está falando algo que ela não sabe, que ela não conhece. E nós temos essa oportunidade também de fazer o quê? De cuidar do outro, de direcionar também. Oh, por que você não faz uma pesquisa? Tenta descobrir por que isso acontece. Por que acontece aquilo outro, aquilo, né, dentro do nosso ambiente, da nossa cultura, tá? E as outras competências que nós vamos também desenvolver dentro da BNCC, tá? Nesse contexto, nós temos a expressão. Falamos da fruição, agora nós vamos falar da expressão. Então, o que é a expressão? É expressar sentimentos, ideias, histórias e experiências por meio das artes. Documentar, compartilhar e analisar obras criativas. Então, a expressão dentro da BNCC, ela vai trazer para o aluno o quê? Ela vai trazer a expressão. E dentro das artes, do componente de arte, o que nós trabalhamos para essa expressão? Nós trabalhamos justamente, falamos do quê? Da fruição, a sensibilidade, não foi? Expressar, levar o aluno a conhecer, a explorar, a verificar coisas, objetos, música, cenário, expressões, manifestações artísticas de várias maneiras, de vários estilos. Não ficar só direcionado, eu tenho que conhecer só aqui do Amazonas. Não, 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 não. Porque a expressão, ela é mundial. E nenhuma arte, eu digo que nenhuma arte, ela, hoje, nos dias contemporâneos, ela é primitiva. É a primeira, como surgiu e não houve modificações, e não houve influência. Toda arte, toda manifestação artística, ela tem influência. Como eu comentei no começo, eu sou de Parintins. E nada melhor do que falar do boi-bumbá. Do boi-bumbá de Parintins. Temos o garantido e o caprichoso. Temos outros boi menores, não é verdade? Mas os mais conhecidos na cidade, garantido e caprichoso. Será que o boi garantido e caprichoso, eles são primitivos? É como surgiu, como Lindolfo Monteverde imaginou, ele continua sendo? Será que continua? Não, ele teve influência. Nós sabemos que o boi-bumbá vem do quê? Do Maranhão. Mas será que surgiu no Maranhão mesmo? Será? Então, essa expressão artística eu tenho que conhecer. Veio do Maranhão, mas o Maranhão, ele está onde? Ele vai para onde? Ele veio da Europa, ele tem algumas manifestações, certo? Que vai agregar o quê? Conhecimento daquela localidade, certo? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai agregar conhecimento na cultura. A cultura está ali. Eu não vou descartar a minha cultura, mas eu vou agregar algo novo, mas mantendo as minhas tradições. O boi-bumbá chegou em Parintins, veio do Maranhão, chegou em Parintins, trouxe várias alegorias, e aí Lindolfo Monteverde, né, justamente quem criou também o caprichoso, vai dizer aqui, epa, eu tenho a minha cultura, eu posso agregar a minha cultura no boi-bumbá. O que foi inserido no boi-bumbá? Alguém pode falar aí? O que foi inserido? O que tem no boi-bumbá de Parintins que representa a cultura do Amazonas? Ele não descartou o que veio do Maranhão. Continua tendo. Mas o que foi agregado da nossa cultura no boi-bumbá de Parintins? Alguém poderia falar? Escrevam aí. Vão falando aí, fazendo os comentários. Foi o quê? A questão indígena, né? Os rituais indígenas foram agregados, foram ali sendo valorizados. A sinhazinha do boi, ela representa o quê? Uma pessoa, um personagem que ele não é amazonense. Ela é dona da fazenda, o pai dela é dono da fazenda. Até as vestimentas que ela usa não nos remete ao Amazonas, mas sim à Europa. Não é verdade? Então, quer dizer que o boi-bumbá, as manifestações vieram lá da Europa? Pode ser.
vocês vão ficar aí incumbidos de pesquisar. Dá um Google aí e pesquisar. Né? É despertar essa vontade de fruir, de querer conhecer, a sensibilidade, a expressão de vocês. Então, eu não vou, vamos dizer, eu sempre acredito que ninguém cria algo novo. Nossa, isso aqui é o primeiro. Eu vou ter referência, conhecimento, um pré-conhecimento, e aí eu vou criar. Mas a minha cultura, ela vai estar aqui, ó, correndo nas minhas veias. Sempre vai estar presente. E essa questão cultural é que vai nos levar à nossa manifestação, tá? Essa valorização da nossa cultura. Se eu não valorizar, se eu não me valorizar, se eu não valorizar a minha cultura, vai ser lá na China, vai ser lá na Europa que vão valorizar? Vão. Impressionante que eles vão valorizar. E eu falo isso de carteirinha. Eu fui fazer uma pesquisa fora do Brasil, contar aqui para vocês rapidinho, e fazendo a pesquisa, alguém falou assim, uma pessoa desse país falou assim, nossa, eu acho lindo o Rio Andirá. Aí eu, Rio Andirá. Eu sabia que o Rio Andirá ficava em Barreirinha. E aí ele falou, você sabe que o Rio Andirá ainda tem os morcegos gigantes? Aí eu, meu Deus, que vergonha. Lúcia Regina, de Parintins, não sabia que a origem do Rio Andirá era devido aos morcegos gigantes que existiam ali. Mas agora eu sei, posso contar muito mais. E vocês também podem valorizar também aí essa questão. Quer dizer, lá no exterior, alguém sabia de mais coisas daqui da nossa cultura do que a Lúcia, que morava em Parintins, que era de Parintins. Então, se eu não valorizar, vem alguém que vai valorizar sim. Então, nós temos que valorizar. E a BNCC traz justamente isso, quanto é importante essa valorização. Okay? E eu trouxe algumas imagens aqui para vocês de representações que vão demonstrar, né, essa manifestação cultural. Nós temos aí algumas imagens, né? Aí, eu preciso colocar essa sombrinha. Qual é o estado do Brasil que tem uma dança que representa aí essa sombrinha? Essa moça que está toda de vermelho com um coraçãozinho, né, na tiara. Então, qual seria o estado? Vocês sabem qual é o estado que dança com essa sombrinha na mão? Será que é aqui do Amazonas? Eu acho que é de Manacapuru, eu acho. Então, aí vocês já viram essa imagem e nós vamos falar, tá, um pouquinho agora das competências do repertório cultural. Vamos lá? Então, as competências, aquilo que eu falei para vocês, as competências elas não vão ser conteúdos, tá? Então, vai ser o quê? Terceiro, né? Investigação e identidade cultural. Reconhecer e discutir o significado de eventos e manifestações culturais e da influência da cultura na formação de grupos e identidades. Aquilo que a professora Lúcia falou, a questão do boi-bumbá, é o saber, é o porquê, a influência, certo? Vamos ver uma imagem que eu vou deixar aí para vocês ficarem vendo aí a imagem, vamos ver? Então, aí essa imagem é da ciranda de Manacapuru. Observe os trajes, tá, da bailarina. Muito bem. Então, vocês observaram aí a ciranda de Manacapuru. Temos alguém assistindo aí de Manacapuru? Podem colocar aí a participação de vocês. Quem é de Manacapuru? Quais são as cirandas que tem em Manacapuru? Hein? Eu já tive o privilégio de participar, né, dos jurados aí de Manacapuru. Foi uma manifestação sinceramente espetacular. Parabéns ao povo de Manacapuru. A população de Manacapuru, né, as bailarinas que se apresentam, é algo, coreografia, cenário, tudo envolve o quê? Profissionais, que para despertar a questão da cultura, certo? De Manacapuru. E aí nós temos uma outra coisa que nós vamos falar sobre a BNCC também, relacionado à questão cultural. Vamos ver? Então, a consciência multicultural. É aquilo que eu falei para vocês, não vamos nos fechar num casulo, mas a consciência multi. Se eu estou falando multi, eu tenho que saber de várias coisas, não é verdade? Então, aquilo que eu falei, eu tenho que saber a origem, como surgiu, por que surgiu, e isso vai agregando conhecimentos.
Então, é desenvolver o senso de identidade individual e cultural e demonstrar curiosidade, compreensão e respeito com diferentes culturas e visões do mundo. Vocês estão percebendo que aquilo que a professora Lúcia falou e que está no cotidiano de vocês, estão aí sendo citados nas competências que vão ser desenvolvidas, certo? Vocês estão percebendo que está no dia a dia, a professora Lúcia não está falando nada de diferente. E é arte. Professora, isso vai ser desenvolvido só no componente de arte? Não. Matemática, exercício, geografia, história, ciências, biologia, química, física. É aquilo que eu falei, é fazer os conteúdos serem leves, tornar prazeroso, certo? E como é que eu faço isso? Despertando a sensibilidade do nosso aluno em descobrir algo novo, em valorizar. E isso está na nossa cultura. A matemática pode ser contextualizada com a nossa cultura. A geografia nem se fala. Pode ser contextualizada. História, nossa. Quando eu falei da história do boi-bumbá, quando eu tento conhecer a história da ciranda de Manacapuru, não só da ciranda, tem outras manifestações, como nós vamos ver agora na próxima imagem. Vamos ver? Então, aí a festa do Guaraná, né? Em Maués. Quem nunca viu assim a festa do Guaraná pela TV, né? Eu não tive ainda o prazer de ir pessoalmente participar da festa do Guaraná, mas é um dos objetivos que eu tenho ainda, tá? Então, aí nós temos uma imagem representando isso, tá? Então, nós temos uma outra competência. Vamos ver que é a quinta competência. E ela fala o quê? Respeito à diversidade cultural. Professora Lúcia já falou de respeito? Já, professora Lúcia já falou de respeito. Então, respeito à diversidade cultural. Experimentar diferenças, vivências culturais e compreender a importância de valorizar identidades, tradições, manifestações, trocas e colaborações culturais diversas. Viram o que a professora Lúcia já havia comentado com vocês? Essa contribuição, essa valorização da identidade. Como é que eu valorizo a minha identidade? Conhecendo, se apropriando, para que quando as pessoas te julgarem, quando as pessoas tentarem usar algo pejorativo para a tua cultura, tu ter um respaldo para responder. Eu tenho. Como eu falei para vocês, eu tenho orgulho de ser chamado de Índia. Por quê? Eu queria ter a sabedoria dos nossos irmãos. Então, é me apropriar da minha cultura, é eu conhecer. Quando as pessoas falarem algo pejorativo, epa, não é bem assim. E aquilo não me afetar mais. Eu não ter vergonha. E sim, levar adiante, perpetuar a minha cultura. Ah, se não fossem as pessoas que amassem a cultura, nós teríamos esquecido já do boi-bumbá, da ciranda, certo? Das manifestações que acontecem diariamente no nosso ambiente, na nossa comunidade, nos nossos municípios. Quantas coisas lindas acontecem aí no município de vocês, na comunidade, no bairro, né? E às vezes não é valorizado. Tem aquela pessoa que insiste em montar aquela quadrilha todo ano, fazer aquela dança. Tem pessoas que fazem comidas típicas, com origem. Aonde surgiu esses pratos? Será que eu já procurei saber esses pratos típicos que acontecem principalmente agora no mês de junho? Né? Tem essas comidas típicas que eu adoro, que eu acho que é a manifestação artística que tem muito a oferecer. Então, vamos dar continuidade, mais uma imagem. E aí nós temos o Festival de Parintins, que eu já comentei com vocês, certo? Quem não conhece aí, o Boi Caprichoso, mas nós temos uma outra imagem. Vamos ver? Nós temos agora a imagem, temos outra imagem representando. Então, vamos lá. A sexta, o que vamos falar da sexta? Vamos lá? A mediação da diversidade cultural. O que fala? Reconhecer os desafios e benefícios de se viver e trabalhar em sociedades culturalmente diversas e explorar novas formas de reconciliar valores, perspectivas culturais diferentes a abordar desafios em comum. Olha aí, reconhecer os desafios e benefícios. Então, nem tudo é só benefício, nós temos os desafios também.
certo? E aí eu trouxe uma outra imagem para vocês que representa, nós não poderíamos deixar falar somente do caprichoso, mas também teríamos que mostrar o quê? O garantido, respeitando o quê? A torcida azul e a torcida vermelha, certo? Então, agora, né, dando mais esse contato com vocês, falando um pouquinho mais dessa valorização dessa cultura, e aí nós vamos falar dessa, vamos dizer, dessa fruir, da sensibilidade que vai trazer a questão cultural. Alguém já anotou aí? Então, aí nós vamos fazer agora umas pequenas perguntas para vocês e vocês vão participar, certo? Vamos lá? Então, vamos ver as perguntas? Então, aqui você tem conhecimento, né? Ou participou de atividades na sala de aula com a temática repertório cultural? Ou seja, na sala de aula, o professor de arte já despertou isso? Você já teve alguma atividade sobre repertório cultural? Digite aí, sim ou não. Vamos ver quantas questões quantas pessoas vão responder. Eu conto com a participação de vocês. Eu sempre gosto de cantar quando eu estou apresentando, né? Quando eu faço assim, algumas perguntas para participar, eu digo, não me abandone, né? Não gosto de cantar aquela música, abandonada por vocês. Então, eu não quero ficar abandonada aqui. Respondam aí, vamos lá, participem, por favor, vamos ver quem é que está tão assim, atrelado, guiado, né, fazendo essa questão do repertório cultural. Eu valorizo. Temos aí as respostas, temos uma porcentagem de quem respondeu. Vamos ver. Então, nada. Ok, então vamos agora ver aqui no quadro, né, o que eu tenho para mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos ver. Então, Então, aqui nós temos, né, mostrando para vocês o que acontecer. Vamos ver. Professora Lúcia, temos quanto? Vamos anotar aí. Professora Lúcia não consegue ver direitinho. Muito bem. Então, que você, né, a questão da questão cultural, do repertório cultural, vocês já participaram, tiveram em sala de aula, o professor já instigou vocês, já participaram de alguma atividade sobre o repertório cultural? Então, aqui nós temos as nossas respostas, certo? E aí, vamos dar continuidade ao nosso processo, à nossa conversa, essa conversa que está sendo tão leve, né? Falar de algo que está tão presente na nossa cultura, no nosso dia a dia, no nosso fazer artístico, certo? Então, vamos dar continuidade. Aí, o que eu vou trazer para vocês? Mais um pouquinho, vamos ver. Muito bem. Então, nós vimos aí, agradeço aí a participação de vocês, tá ok? Então, para participar, né, eu estou vendo que não me abandonaram, eu não estou só, certo? Gostei muito de saber que eu não estou só nesse momento e como vocês estão participando. Eu agradeço, então eu não vou cantar a musiquinha abandonada por vocês, nem um momento, tá? Então vamos dar a continuidade, que nós temos muita coisa para mostrar para vocês. Vocês vão gostar muito do que vem ainda por aí, certo? Então, aí, agora, nós temos aqui. Vamos ver? Você parou para pensar como pode ajudar a valorizar a cultura local? Você parou já para pensar? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso participar? E aí vocês têm as opções, tá? Letra A nós temos
comprar né, produtos né, locais, apoiar feiras regionais, prestigiar atividades comemorativas. Nós temos essas 3 opções aí. Coloque aí que nós vamos ver a porcentagem, a participação de vocês ao vivo. Aqui está sendo feito tudo ao vivo. Vamos lá? Como é que eu posso valorizar? Tem outras formas também, vocês quiserem colocar aí outras formas que vocês podem valorizar, nós demos essas 3 opções para vocês. Aí vocês podem colocar também como vocês podem valorizar, certo? Então, valorizando essa cultura, vamos ver se temos a resposta. Já temos selecionados? Então, vamos lá? Vamos ver aí. Muito bem. Vamos lá. Professora Lúcia aqui, esperando as respostas. Muito bem, aqui nós temos né, as questões que foram resultados. Eu agradeço aí a participação de vocês, foi muito boa, não esperava que estava sendo tanto assim. Olha, parabéns aí para quem participou e eu quero mais. A próxima eu vou querer mais, muito mais, esse gráfico crescendo aí de monte. Temos 10, né, 16, eu acho, 5. Então, parabéns aí quem participou, sabe, dando a sua opinião. E coloquem aí, de que forma, que outra forma eu tenho de valorizar o meu repertório cultural? Como é que eu posso ajudar a preservar? Tá? Então, vamos dar continuidade, que vem muito mais coisas aí. Vamos lá? Então, falando sobre isso, nós temos sobre o trabalho, né, a questão do trabalho cultural. E aí, trabalhar o repertório cultural na escola. Tá? Então, o que eu faço? O repertório cultural pode ser explorado de diversas maneiras pelas escolas, contando sempre com a criatividade, o dinamismo. Nessa abordagem, né, entre as atividades desenvolvidas pelas escolas que contribuem com... Peraí, rapidinho. O repertório cultural pode ser explorado de diversas maneiras pelas escolas, contando sempre com a criatividade, o dinamismo nessa abordagem. Entre as atividades desenvolvidas pelas escolas que contribuem com, continuando, com a formação desses aspectos, podemos citar manifestações artísticas como circo, teatro e dança, visita a museus e livrarias, apresentações do folclore local e mundial, brincadeiras antigas, certo? Então, nada melhor do que visitar. E eu convido vocês a visitar o Teatro Amazonas, tá? Vamos fazer uma visita? Eu vou levar vocês agora, todos vocês, a uma visita ao teatro. Vamos lá? Isso aí tem acesso, vocês têm acesso a essa visita virtual. Não só o teatro, tá? Nós vamos depois deixar o endereço para vocês explorarem muito mais, buscarem muito mais, tá? Tem outros espaços aqui no Amazonas, né, espaços culturais, que vocês podem fazer essa visita virtual. Vamos lá fazer essa visita? Convidam todos, vamos lá, levantem da cadeira, levantem do sofá, da cama e vamos fazer essa viagem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, começando. Então, aí cheguei no teatro, certo? E aí nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um giro, né? Para vocês verem o que tem próximo. A igreja de São Sebastião. E aí eu tenho uma visita, uma vista, né, panorâmica, certo? Com certeza muitos já participaram, já visitaram aí. E aí nós vamos fazer... Agora eu convido o quê? A vocês. Vamos entrar? Muito bem. E aqui nós temos o hall de entrada. E para comentar como uma boa professora de arte, né? Voltamos aqui, então, aqui nós temos já dentro, nós estamos dentro, onde fica a plateia e o palco, tá bom? Então, aqui, mais um giro, onde tem os camarotes, certo? O que é plateia, professora? A plateia é as cadeiras que estão aí. Elas são a plateia. O público são as pessoas que vão assistir, certo? Aqui em cima fica o camarote de convidados, né? Principalmente o presidente, o governador, quando vem. Então, eles têm uma visão privilegiada dos espetáculos. Então, aqui nós estamos no interior do Teatro Amazonas. Vocês sabiam que essa cortina, ela foi pintada à mão, tá?
e ela não dobra quando ela é recolhida. Ela sobe verticalmente para não quebrar, né? Então, a tinta para não danificar. Então, ela sobe verticalmente. Aqui é o palco, certo? Então, vamos no palco? Muito bem. Voltando, tá? Então, voltando, nós vamos ver o palco, a visão do artista, sabe? O que ele tem a visão? Estão gostando da nossa viagem, da nossa visita ao teatro? Então, aqui temos a coxia, onde eles ficam esperando para entrar em cena, certo? E aí, nós vamos continuar a nossa viagem. Olha onde eu estou agora. Tá? Então, esse aqui ele vai nos levar a um espaço magnífico. As madeiras, né, do piso. E aí, nós vamos entrar agora. Aqui nós temos uma miniatura, né, do Teatro Amazonas, que ele faz assim, você pode visitar. Uma arquitetura neoclássica, certo? Vamos lá. Então, adoro. Vamos lá. Mais uma vez, eu quero levar vocês aqui. Muito bem. Olha esse espetáculo desse salão nobre. Olha os lustres. Isso aqui, gente, é cultura pura, história. É vocês conhecerem. Olha o teto. Professora Lúcia não vai falar tudo, porque isso aqui está acessível a vocês. Nós vamos deixar o endereço para vocês também fazerem essa viagem, tá? Professora Lúcia falando aqui de quê? Das colunas, que tem a influência o quê? Lembram da influência da cultura? Influência grega, sabe? Das colunas dórica, jônica e coríntios, que vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de arte, certo? Então, aqui é a visão da parte superior do teatro, ok? Então, vamos lá? Então, essa aí é a nossa viagem. Nós vamos deixar o espaço para vocês, tá? A curiosidade de visitar. Nós vamos deixar esse endereço para vocês, certo? Então, conhecer, né, a questão do teatro. Gostaram da viagem? Gostaram do passeio virtual? Não só o teatro, gente, o Amazonas tem muito mais. Essas visitas virtuais, já que nós não estamos podendo sair muito, né? Então, visitem, nós vamos deixar o endereço para vocês aí, para fazerem essa visita. E aí, vamos dar continuidade mais um pouquinho do nosso conteúdo. Vamos lá? Então, o que nós vamos falar mais um pouquinho desse repertório cultural? O que nós temos? Eventos regionais, repertório cultural, fazem parte? Fazem. A competência, trabalhos e projetos de vida, também considera a cultura como relevante no processo do desenvolvimento pessoal, social e profissional. Olha aí, o desenvolvimento, a cultura, quantas pessoas vivem da cultura, quantos profissionais estão envolvidos culturalmente, desenvolveram essa habilidade, desenvolveram, né, a partir das competências, desenvolveram as habilidades. Quantos profissionais trabalham no Rio de Janeiro, na Europa, nos Estados Unidos, levando a cultura, trabalhando e desenvolvendo isso, o lado artístico, certo? Culturalmente, eu tenho que ter o quê? Um conhecimento prévio, eu tenho que explorar meus conhecimentos. E aí, o que acontece mais? Tá? Vamos ver mais um pouquinho sobre isso, valorizar essa questão. Então, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Olha aí, consciência crítica, liberdade, autonomia, certo? Isso tudo faz parte do quê? Desse desenvolvimento, dessa valorização desses saberes e das vivências culturais. Mais uma imagem aí para valorizar um pouquinho da nossa cultura. O que é? Festival do Peixe Ornamental. Aonde que acontece esse festival? Em Barcelos, certo? Então, acontece em Barcelos. Então, falando disso, da questão de valorizar, fazer escolhas profissionais também. Valorizar a nossa cultura, também vamos fazer determinadas escolhas, sempre valorizando. E não esquecendo, gente, todas as nossas escolhas, nós vamos ter um resultado.
toda a nossa opinião, o que nós vamos escolher, como nós vamos desenvolver, nós vamos colher um resultado, certo? Sempre quando eu falava em questão cultural, as pessoas falavam assim, Lúcia, tu queres fazer arte? Mas arte não dá dinheiro. Quem disse? Eu sobrevivo da arte, eu sobrevivo de dar aula de arte, de falar sobre essa valorização, certo? Então, as pessoas dizem, professora de arte? Sim, professora de arte. E eu tenho orgulho de falar com meus alunos, vou contar aqui um breve repertório. Com arte, eu já viajei 2 vezes para os Estados Unidos com alunos, justamente isso, valorizando a nossa cultura. E eu não gastei nada, quem me levou foi justamente os meus alunos que desenvolveram as suas habilidades na questão cultural. O que eles demonstraram para o mundo foi algo cultural. Fomos para os Estados Unidos, chegamos a conhecer o Bill Gates pessoalmente, recebeu um prêmio das mãos dos Bill Gates, dos Estados Unidos. Então, como eu não vou valorizar a minha cultura? Como eu não vou amar a minha cultura? Quando eu chego para apresentar, eu sou do Amazonas. Gente, eu sou aplaudido de pé. Todo mundo. O Amazonas é respeitado porque nós, amazonenses, não respeitamos a nossa cultura. Não valorizamos o que está aqui, tão próximo. Por que não contextualizar? E não foi só os Estados Unidos, não, gente. Portugal, Alemanha, França, tudo isso eu já levei a cultura do Amazonas. E eu tenho orgulho de falar, eu vim de Parintins, eu valorizo a minha cultura. E eu não tenho vergonha de usar um cocá, ou de falar que eu gosto de comer o peixe. Alguém colocou aí o peixe muqueado? Colocaram? Eu sei o que é o peixe muqueado, ele não é ticado, ele é assado na folha da bananeira, certo? E eu adoro a minha farinha, eu adoro o bodó, eu adoro o tacacá, eu adoro a dança indígena, eu adoro bater palma, eu adoro bater os pés, sabe? E não esquecendo também dos meus irmãos africanos, que vieram para cá não por livre vontade, mas eles deixaram uma cultura riquíssima e que nós temos que agregar os nossos conhecimentos indígenas e valorizar e levar isso para o mundo lá fora, certo? Então agora eu convido a professora Renata, né, que me convidou para participar, a fazer o nosso fechamento aqui e a participação de vocês. Muito bem. Vamos lá. Ei, maninho, você que está em casa, gostou do programa de hoje? Porque eu gostei foi que só, maninho. Agora a professora Lúcia Regina arrasou, não foi, pessoal? E ela trouxe dança, ela trouxe música, falou de comidas gostosas. Teve gente que colocou no chat, ai, que vontade de comer um tambaqui, né? E foi isso mesmo, vontade de comer um tambaqui feito na folha de bananeira, seja qual peixe for, é bom demais. E aí você que acompanhou o nosso programa de hoje, nós te convidamos a mandar para o nosso e-mail, que eu vou já colocar aí para vocês aí na telinha, se você participou de alguma atividade do repertório cultural aí na sua escola, uma quadrilha, uma dança, algum momento cultural que teve na sua escola relacionado ao repertório cultural que a professora Lúcia Regina acabou de falar, de repente foi uma visita num ponto turístico da sua cidade, e aí você manda essa foto, manda esse registro, esse vídeo curto, você manda para o nosso e-mail, anota aí, você que está acompanhando, vou dar um tempinho, hein? Pega seu lápis, eu sei que você está largado aí na cadeira, no sofá, porque hoje foi muito bacana o nosso programa. Pega o seu lápis e anota o nosso e-mail, psicossocial@seduc.net, psicossocial@seduc.net, e manda o seu registro, o seu vídeo, a sua foto, que nos próximos programas nós vamos trazer aqui para vocês. Nós agradecemos a professora Lúcia Regina, muito obrigada, professora, e toda a equipe do Centro de Mídias que nos ajudou a fazer essa transmissão. Muito obrigada e até a próxima, turminha! Quero agradecer aqui e colocando algo. Nós estamos no estúdio virtual, a professora ela está distante, a mais de 2 metros, tá bom? Por isso que eu estou sem máscara, como eu falei, já tomei a vacina. Não esqueçam, meus queridos, culturalmente nós temos que usar máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento e tomar vacina quando chegar a vez. A professora Lúcia já está vacinada com as 2 doses. Então, um abraço e vamos valorizar a nossa cultura, porque ela é riquíssima e podemos ficar ricos também.